Fala galera, hoje a gente vai falar sobre reverência ao Senhor. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Esses dias eu estava refletindo sobre a maneira como algumas pessoas receberam a presença de Deus. Lá em Gênesis capítulo 18, nos versículos 1 a 8, é um texto bem grande, fala sobre como Abraão recebeu a presença do Senhor lá nos carvalhais de Mamre. Já em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, fala sobre como Adão recebeu a presença do Senhor depois de ter pecado. Abraão recebe aqueles anjos do Senhor com um banquete, recebe-os muito bem. Adão se esconde de Deus, da presença do Senhor. Tudo bem, você pode argumentar que um estava em pecado e por isso se escondeu, e outro tinha recebido uma promessa do Senhor, então recebeu o Senhor de muito bom grado. Mas a gente vê a mesma coisa acontecendo lá em Êxodo. Lá no capítulo 20, a partir do versículo 19, a gente lê o seguinte: E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. São três situações diferentes, com 4 exemplos de como as pessoas receberam a presença de Deus. O primeiro é Abraão recebendo ali a presença do Senhor de maneira digna, de maneira honrosa. O segundo exemplo que eu trouxe é o de Adão, que se esconde da presença do Senhor. E nesse terceiro exemplo, nesse terceiro texto, a gente tem 2 exemplos. O exemplo de Moisés, que vai até a escuridade falar com o Senhor, e o exemplo do povo, que escolhe ficar distante da presença do Senhor. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre como nós temos entrado na presença do Senhor. E tudo bem, você pode falar, mas André, o Espírito Santo habita dentro de nós, nós estamos sempre na presença do Senhor, o Senhor está em todos os lugares. Sim, essa é uma linha de pensamento e eu não vou tirar a razão desse argumento. Esse argumento existe uma razão dentro dele. Porém, para cada uma das pessoas, existe também aquele momento onde você considera estar realmente na presença do Senhor, onde você considera que a presença do Senhor talvez seja mais tangível ou seja necessário um nível maior de reverência. Para mim, e eu não estou falando de algo bíblico, estou falando de algo meu, de como eu entendo, esses momentos são os momentos de adoração congregacional ou um momento onde eu estou com a igreja. Para outras pessoas com quem eu conversei, o momento é um momento de oração no seu quarto, do seu íntimo com Deus, é um momento onde essa pessoa considera que está mais na presença do Senhor ou que aquele momento exige um nível maior de reverência. De qualquer forma, a provocação que eu quero fazer aqui com esses textos que eu apresentei é: como você tem entrado na presença do Senhor? Qual é o nível de reverência que você apresenta quando está diante de Deus, diante do Criador, diante do Senhor que nos comprou? Porque o nível de reverência que nós demonstramos na presença do Senhor é o nível que nós vamos receber dele. Vamos dar os exemplos. Abraão, quando recebe o Senhor, recebe também de volta a promessa de Deus de que teria um filho. Adão se esconde do Senhor e tem a consequência do seu pecado revelada. Moisés vai até a presença de Deus na escuridade, como está aqui no texto, e ele ouve ao Senhor, ele recebe da presença do Senhor. O povo que fica distante de Deus se afasta do Senhor com muito mais facilidade. O nível de reverência que nós demonstramos, o nível de vontade que nós demonstramos de estar na presença do Senhor, é o nível que nós vamos receber do Senhor. Então a reflexão é essa: qual é o nível de reverência que você tem apresentado quando entende que está diante do Senhor, quando entende que está entrando na presença do Senhor? Para muitas pessoas, acredito que o momento de adoração congregacional, o momento onde você vai até o culto ouvir a palavra de Deus, é o momento onde você está na presença do Senhor. Qual é o nível de reverência que você tem tido quando você está na igreja? Você tem tratado o momento do culto, o momento onde vocês se reúnem como igreja, de qualquer jeito, chegando atrasado, conversando durante o culto, sendo mais um momento?
Ou você tem considerado aquele momento como um momento onde você está diante dos seus irmãos, que você está diante do Senhor e precisa de reverência? E eu não estou querendo aqui criar nenhuma doutrina nova ou colocar nenhuma regra de como você deve fazer isso, mas eu sinceramente me admiro com algumas pessoas que chegam na igreja e dobram o seu joelho, chegam no horário, dobram o seu joelho, oram, entram na presença do Senhor, levam a sério aquele momento de adoração congregacional. Ou a pessoa que antes de orar no seu quarto trancada entende que está entrando na presença do Senhor e com temor e reverência faz a sua oração. Às vezes a gente faz as coisas muito automático. Às vezes o nosso relacionamento com o Senhor entra no automático, entra no dia a dia. E a gente esquece que nós estamos tratando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o nosso Criador, o nosso Pai, o Senhor que nos comprou, que pagou um preço de sangue pelas nossas vidas e que merece então toda a nossa honra, que merece toda a reverência. Quantas vezes nós não reverenciamos muito mais as pessoas do que ao Senhor? Quantas vezes nós não vemos alguém que vai pregar nas nossas igrejas e recebemos aquela pessoa com honra, e devemos receber com honra essas pessoas, mas com mais honra do que nós recebemos o próprio Senhor, porque o nosso relacionamento com o Senhor entrou no automático, entrou no dia a dia, se tornou mais do mesmo. Nós não podemos fazer assim com o Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor deve ser um relacionamento de honra, de reverência, de temor da presença de Deus. Devemos entrar na presença do Senhor sabendo o que estamos fazendo, sabendo que estamos diante de Deus. E isso deve mudar tudo. Isso deve mudar a maneira como a gente ora, a maneira como a gente vai para a igreja, a maneira como a gente adora com música. Isso deve mudar a maneira como a gente se porta diante dos nossos irmãos e diante de Deus. Bom, a reflexão é essa. Eu não quero me alongar muito. Pensa quais são os momentos onde você entende que está diante da presença do Senhor e faz uma reflexão de como você tem entrado na presença de Deus. Qual é o nível de reverência, honra e temor que você tem apresentado quando está diante do Senhor? E eu vou pedir, deixe o seu comentário. O que você entende que é entrar na presença do Senhor? Responda essa pergunta. O que você entende que é entrar na presença do Senhor? Deixe seu comentário aqui para a gente enriquecer um pouquinho mais esse assunto. Deus abençoe a sua vida. Paz. Você já sabe o que eu vou falar agora. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e convida alguém que você conhece para conhecer o JC na Veia. Fala do blog, fala do canal no YouTube, fala do perfil no Instagram que é muito legal, fala do nosso livro, do nosso e-book, comenta com alguém, com algum amigo seu, com algum familiar sobre o JC na Veia. Manda o link do canal ou o link do perfil que você gostar mais nas redes sociais, mas fala de alguém para o JC na Veia. E aí você vai estar ajudando muita gente a levar a palavra de Deus, a levar uma reflexão toda semana para essas pessoas. Valeu, galera!